pedindo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, juntos. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Força! Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Põe a mão sobre o seu coração, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Grande coral assim, ó. Nós pedimos que o Espírito Santo venha controlar todo o meu ser, meu pensar, meu falar, meu sentir, meu agir. E é justamente sobre isso que nós vamos ouvir nessa próxima pregação. O Espírito Santo usando do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir, para fazer as coisas. Afinal de contas, Ele está em nós, Ele mora, Ele vive dentro de nós. E quanto mais nós formos conduzidos por Ele, mais felizes seremos. Nós vamos pedir agora a graça sobre o Padre Edilberto mais uma vez. Vem aqui, Padre. Gostaria que você desejasse essa pregação. E veja, é uma pregação trazida a nós por um sacerdote jovem, sacerdote ungido, sacerdote que ama a juventude, né? Sacerdote que foi formado dentro da Canção Nova. Isso é muito importante. É um presente que vocês estão recebendo. É diferente de um leigo pregando. É um padre. Só que não é qualquer padre. É um padre que quis estar aqui porque ama o jovem. É tipo Dom Bosco: basta que sejais jovem para que eu vos ame. Sinta-se amado, acolhido. Gostaria que você estendesse a mão sobre o Padre Edilberto. Estenda a tua mão. E por um momento todos nós, de maneira espontânea, orássemos e pedíssemos a Deus para que dê a ele toda a unção, e dando a ele a unção de falar, dando a nós também a unção para ouvir. Reze, reze,
de forma espontânea. Nós pedimos, Senhor Jesus, vem sobre o Padre Edilberto, fecunda, Senhor, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele preparou, tudo aquilo que ele viu para essa pregação. Que teu Santo Espírito conduza tudo aquilo que foi palavra tua plantada no coração dele, que vem agora à tona, vem aos nossos ouvidos, ungindo a boca desse teu servo, Senhor. Unja também, Senhor, nossos ouvidos, que possamos ouvir e escutar, aprender e obedecer. Como dizia na língua de Jesus, Vishma nasce, faremos e ouviremos, ouviremos e faremos. Unja, Senhor, nossos ouvidos e a boca desse teu servo. E tudo isso nós entregamos nas mãos de nossa Senhora. Tem todo o sacerdote completo. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Podemos nos sentar. Espírito. Espírito. O tema agora é como utilizar as coisas terrenas para alcançar as eternas. Aí você diz, parece que muda, né, o clima, aquela pregação vigorosa do Dunga, e agora, mas é isso, é o Espírito Santo agindo. Ele vai trabalhando em cada pregação da forma que Ele quer, para imprimir no teu coração tudo que Ele vem, tudo que Deus tem para realizar na tua vida. O texto que eu peguei foi Colossenses 3, de 1 a 4. Não precisa abrir agora. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Tema do nosso encontro. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Nós vamos falar agora de céu, mas da terra também. Estamos aqui, e tudo que nós ouvimos até agora, nós vamos ver como, diante disso tudo, alcançar as coisas do céu. Como com meu relacionamento com meu pai e minha mãe, como com meu relacionamento com Deus, como com minha sexualidade, minha afetividade, eu posso usar tudo isso e alcançar o céu. Na passagem de Colossenses,
existe no início um se, é condição. Se, quando sempre tiver um se, presta atenção. Se, portanto, ressuscitastes. Alguém já morreu aqui, que está aqui respirando? Não. Não ressuscitaram fisicamente. Mas como nós sabemos, a ressurreição que Paulo fala aqui é a passagem da vida antiga para a vida nova. Da vida, uma vida de pecado, para uma vida em Deus. Uma vida que nos leva à eternidade. Portanto, veja bem, somente aqueles, veja, eu disse, o se é uma condição que Paulo fala. Se, portanto, ressuscitastes, buscai as coisas do alto. Então eu só poderei buscar as coisas do alto se eu já ressuscitei. Se você já fez essa passagem da vida velha para a vida nova, de uma vida bagunçada para uma vida em Deus. Dunga falava do testemunho dele. Claro, eu tenho também o meu testemunho de vida, os meus erros, fracassos, tantos outros. Mas Deus quis me conquistar com 13 anos de idade. Tem muitos aqui, eu acho que tem essa idade, né? Deus quis me conquistar com 13 anos. Foi a escolha dele. Ele me encontrou dessa maneira. Eu tinha 13 anos. Com 14 eu fiz um seminário de vida no Espírito, que aí foi a paixão completa. Nesses anos seguintes, muitas vezes eu esfriei na caminhada também. Tropecei, caí, levantei. Mas sempre, por ele ter me chamado aos 13 anos, aquilo, quando eu pensava em fazer algo de errado, o Senhor já falava, o Espírito já falava, não vai. Muitas vezes caí, recomecei, mas o Senhor me preservou de muita coisa. Graças a Deus. Eu tenho em mim que é porque Deus sabia, Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer com você. Eu acho que ele viu que eu poderia cair feio lá na frente. Ele disse, eu vou conquistar ele logo cedo. Se, portanto, ressuscitastes, essa é a primeira coisa. Você considera já uma pessoa que fez essa passagem, ou está fazendo essa passagem, ou está fazendo essa passagem hoje? Não precisa responder, é no teu coração. Se você não fez antes, esse encontro com certeza você está fazendo essa passagem, porque o Senhor está te encontrando. Então, se ressuscitasses, comece a buscar as coisas do alto. Ao sair desse encontro, vocês vão ter que sair pelaquela porta, buscando as coisas do alto. A começar de hoje, ao sair, comece já a buscar as coisas do alto. Paulo dá a condição. Se já fez essa passagem, busque. E depois ele fala mais, afeiçoar-vos pelas coisas do alto. É buscar uma afeição. Essa afeição é um sentimento de amor. É uma continuação da outra pregação. Você foi encontrado, agora busque o céu. Mas com afeição, com sentimento. Até aqui nós já podemos responder o tema da pregação que foi dado. Como usar os bens materiais e o que você vive aqui para alcançar as coisas eternas, não tendo apego a elas. É muito simples a resposta. Usá-las, mas não se apegar a ponto de criar raízes aqui. Nós cantamos a música, meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar.
é como você vai viver com esses bens aqui, como você vai utilizar, que você vai alcançar o céu. Podemos viver com muitas coisas materiais? Podemos. Você concorda? Podemos ter dinheiro? Se não tiver dinheiro, você não vai sobreviver. Podemos viver com dinheiro. Podemos fazer sucesso? Podemos. Pode ser rico? Pode. Aí você pensa, mas no Evangelho fala do rico, que não entrará no reino dos céus. Tem um contexto. O Senhor fala de outra riqueza, do apego. Você pode ter dinheiro, você pode fazer sucesso, você pode ter bens. O problema vai ser como você os utiliza. Se para o bem, se para o mal. Eu falei na primeira pregação de alguns encontros do Senhor, que foram válidos, que a pessoa aceitou. Mas agora eu falo de um que ele não quis. A princípio queria, e era um jovem. Um jovem que chegou até Jesus e falou o quê? Mestre. Logo de cara, ele disse mestre. Era alguém que via no Cristo já alguém diferente. Mestre, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? Ele disse, observa os mandamentos. Ele disse, já os observo desde a minha mocidade. Era alguém, veja bem, era alguém que eu acho que desde pequeno foi instruído nas coisas de Deus. Mas aí foi no momento que o Senhor disse, se queres alcançar o reino dos céus, vai e vende todos os seus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Naquele momento o texto diz que o jovem entristeceu-se. E também no texto fala que Jesus olhou e o amou. Tinha tudo para ser o convertido. Tinha tudo para ser, ele abriu o coração para o mestre. Mas naquele momento faltou algo para ele. Ele era apegado. Ele tinha tudo para ser um discípulo. Mas ele era apegado aos seus bens. O texto fala de riquezas. Não sei qual a riqueza dele. Se era muito material, se era dinheiro, o que era. Mas era alguém que era apegado. Mesmo buscando a Deus. E o Senhor fitou os olhos nele e o amou. Porque viu ele entristecer-se e sair. Não aceitou o chamado do Senhor. Existem pessoas ricas, mas que são totalmente desapegadas. Como eu disse, o problema não é riqueza, não é ser rico. É ser apegado. É usar as coisas aqui e pensar que isso você vai levar para lá. Ninguém vai levar nada. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vir a perder a vida eterna? Paulo quer nos exortar e nos alertar que a nossa vida aqui é passageira. O Dunga falou que tem uma expectativa de vida de quantos anos? 150. Que Deus dê essa graça a todos nós. Não sei se eu queria viver os 150 não. O Dunga disse que para dar trabalho, né, a Priscila e a... Não sei. Mas que Deus dê essa graça para você de viver inúmeros anos, imensos anos. Mas veja bem, nós somos aqui neste mundo estrangeiros, peregrinos. Estamos de passagem aqui nesse mundo. O nosso lugar é o céu. Nós temos aqui um prazo de validade, que como o Dunga falou, já nessas pesquisas, podemos chegar a 150. Muitos a gente vê que chega aos 100. Tem uma tarja na nossa, seja onde for na testa, só não tem a data, mas nós temos validade. Uma hora ou outra, esse prazo se extingue. Qual será a minha hora?
100 anos, 70, 80, não sei. Eu sei que meus cabelos já estão caindo. Eu tinha topete, né? Agora não tenho mais. Já corto meu cabelo um pouco mais baixo, não tem mais topete. Minha barba já está ficando branca. De longe parece preta, mas dentro está cheio de branco. Há um ano e meio estava tudo bem minha saúde. Quando eu tive que fazer uma cirurgia do esôfago, hoje eu estou com 10 quilos abaixo do que eu estava. Tudo isso em pouco tempo. Não sabemos qual o dia, qual a hora que nós partiremos dessa terra. Aproveite essa vida que é a única que você tem, vivendo plenamente, buscando as coisas do alto. Nos jogos de videogame, acho que muita gente gosta de videogame aqui, né? Garotada. No videogame nós temos muitas vidas, né? E veja bem, quando nós estamos jogando, que temos várias vidas, a gente joga meio negligente. Mas quando só resta uma, a gente começa a ter cuidado para não perder. Porque a gente precisa passar de fase. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos num mundo virtual, num videogame. Nós temos apenas uma vida. E essa nós devemos viver plenamente. E nós, no videogame, nós passamos de tela. Quando nós passarmos, a outra será eterna. Mas para passar para outra fase, eu preciso viver bem essa. É pensando nas coisas do alto, mas vivendo plenamente aqui. Porque não é você esquecer, eu vou viver largado aqui. Não. É viver plenamente essa vida. Foi um presente que Deus te deu. Deus te criou por amor. Deus te deu a vida, o suspiro. Viva plenamente, como o Dunga falou. O passado já foi. O futuro não é palpável para nós. O que temos é o hoje. Com expectativa de muitos anos de vida pela frente, mas vivendo esse dia como se fosse o único dia da nossa vida. Viva bem trabalhando, busque viver plenamente o seu trabalho, seja o melhor profissional do mundo, ganhe promoções, busque ser o melhor, busque ser o melhor nos estudos, vá para a faculdade, faça graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, seja o melhor aluno, o melhor que você puder, seja o melhor filho, a melhor filha, o melhor pai, a melhor mãe, mas sempre lembrando, hoje é o dia que o Senhor deu para nós. Eu falei que na primeira pregação ia falar um pouco da situação de meu pai. Há 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, eu fui ordenado sacerdote. Sou um neo-sacerdote, 1 ano e meio. Há 12 anos atrás eu entrava na comunidade Canção Nova. Nunca imaginava que estaria aqui com o Dungão, pregando um encontro juntos. Há uns 20 anos atrás, lá nos 13, 14 anos, eu escutava palestras do Dunga cassete. Hoje vocês nem sabem, muitos nem sabem o que é fita cassete. Escutava as pregações dele. Mas, como eu disse, 1 ano e 7 meses. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. E meu pai é durão, não demonstrava sentimentos. A primeira vez que eu vi descer uma lágrima do olho do meu pai foi quando eu saí de casa largando tudo para Deus. E ao entrar no ônibus eu vi descer uma lágrima. Naquele momento eu dei um abraço, entrei no ônibus e comecei a chorar lá dentro. Outro momento que eu vi meu pai chorando foi quando eu estava para receber ali das mãos do bispo a ordem do sacerdócio. E quando o pai e a mãe ficam do lado, né? Quando eu olhei para o lado, meu pai estava desaguando, chorando. Aí eu sou chorão também. Se eu chorar aqui, não liga não. Mas naquele momento eu já estava
com sentimento já para chorar. Quando eu vi, aí pronto. Mas há 1 ano e... meu pai estava na ordenação, super bem de saúde. E há 1 ano e 6 meses, um pouco mais, depois da ordenação, passou 1 mês, 2 meses, eu fiquei sabendo, ligaram dizendo que meu pai estava com câncer, né? E foi bem rápido, né, assim, Ele começou a emagrecer muito, foi direto fazer quimioterapia, e eu lembro, com uns 6 meses que ele estava fazendo quimioterapia, minha irmã me mandou uma foto de meu pai, que eu sou natural da Bahia, eu moro em Cachoeira Paulista, São Paulo. Não dá para estar indo todo final de semana, nem todo mês. E quando eu vi aquela foto de meu pai, eu dei uma desanimada. E ainda mais porque minha mãe falou, ligando, chorando, dizendo que quando entrou no quarto, meu pai estava chorando igual um menino. E é recente. Eu me emociono também ainda. E eu disse, eu nunca tinha visto meu pai chorar. Eu vi uma lágrima descendo. Depois eu vi ele chorando um pouco na ordenação. Mas minha mãe disse que chegou, ele estava chorando igual um menino. E ela disse que meu pai estava em depressão também, por causa do câncer. Eu lá em São Paulo, não podendo ir direto, e surgindo missões, como o Dunga falou, às vezes vai chegar a missão que você tem que ir, mas e aí sua família? E eu vendo a situação de meu pai, com câncer, em depressão, aí surgindo missão, eu digo que nesse 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, Deus realizou alguns sonhos na minha vida. Um deles, lá quando eu era pequeno, eu sempre desejei viajar o mundo, né? Antes mesmo de encontrar-se com Deus. E Deus, Ele é um sinal. Deus, Ele usa os teus sonhos. Ele não chega para você e diz, me dê os teus sonhos e você não vai realizar eles. Não. Deus pega os teus sonhos de infância e um dia Ele vai utilizar, Ele vai usar. E daí, meu pai nessa situação, aí surgiu uma peregrinação. 15 dias para Turquia e Grécia. E aí eu dizia agora. Aí eu liguei para meu pai e o pior de tudo, né? Ele estava nessa depressão. E veja bem, você pegar o telefone e você diz, pai, benção. Ele, Deus abençoe, só isso. E sabe aquele silêncio de não falar nada? E eu tentando puxar assunto e nada. Aí eu digo, pai, eu vou viajar, força, viu, pai? E tentando dar força, sendo forte para dar força para ele. E beleza, ele naquele silêncio, eu digo, então pai, tchau, tô indo, mas força, viu? Força vai depender de você. Mas depois chegar, quando eu desligava, começava a chorar, né? Depois surgiu outras viagens, e eu sempre, pai, estou indo lá. Força, viu? Não desanima, força. E nisso passou, nesse final de ano, eu estava 1 dia para ir de férias, aí eu recebi a notícia que, não meu pai, mas eu fiquei apreensivo, porque toda vez que recebia ligação do DDD da minha cidade, eu já ficava apreensivo. E daí foi a notícia que meu avô tinha falecido. E eu digo, era o único avô que eu ainda tinha. Eu corri no aeroporto, consegui trocar a passagem, cheguei. No momento que ia sair o caixão, fiz as exéquias, fiz o sepultamento como padre. Só que assim, ao mesmo tempo, meu avô faleceu. Como eu disse, a nossa vida... Mas eu comecei a ver no meu pai já uma ressurreição, né? E daí eu fui com ele nos médicos, passei minhas férias com ele, aproveitando cada momento. Eu disse, não, eu vou com ele na quimioterapia, eu vou com ele lá, eu
vou estar cuidando dele. Foi isso que eu fiz minhas férias. Não vivi muita coisa de curtir as férias, que eu tinha o mês ali, não. Fui estar com meu pai, porque eu digo, eu não sei até quando eu terei ele. Mas pela graça de Deus, ele fez a última quimioterapia há pouco mais de um mês. E o médico está achando que não vai precisar mais fazer nem radioterapia, nem mais nada. Todos os dias, na Santa Missa que eu celebro, eu colocava a vida dele. De todos que passam na minha vida, que pedem oração, mas meu pai sempre estava ali no altar. Graças a Deus, meu pai está ressuscitando, né? Já está mais forte, o cabelo voltou a crescer, a depressão saiu, se esvaiu, né? Ele está mais animado, e eu estou confiante, mas não sei até quando. Por isso, meus irmãos, como aquela pregação do Dunga, dos pais, aproveita, filhos, aproveita o teu pai enquanto você tem, a tua mãe, os teus irmãos, todos aqui, aproveitem cada um, diga que ama, abrace, né? Vá, fique com ele, nem que não fale nada. Como eu disse no telefone lá, meu pai não falava nada, sem falar nada, mas eu estava ali, e eu tentando. Viva cada momento como se fosse único com os que Deus te deu. Vive essa vida plenamente. Ela é tua, ela te pertence, foi um dom dado por Deus. Viva essa vida. Não pare nos momentos de solidão, nos momentos de tristeza, nos problemas. Viva, ressuscite. O Senhor está te ressuscitando. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, afeiçoai-vos às coisas do alto. Lá em 1 Coríntios 9, 24, 27, Paulo fala: nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós a fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído, depois de eu ter pregado aos outros. Veja bem, Paulo tinha um certo medo. Ele disse que fazia tudo isso, exercitava a sua vida em Deus, porque ele disse que tinha medo de ele, depois de ter pregado ao mundo, ali o mundo conhecido naquela época toda, depois de ter ajudado a converter muitas pessoas, ele mesmo ser excluído da salvação. Paulo, o apóstolo dos pagãos que evangelizou a tantos, ele tinha medo de perder a eternidade. Por isso ele dizia, olhando, porque Paulo andava na Grécia, naqueles locais ali, Éfeso e tantos, onde o mundo grego tinha então o esporte como algo valioso. E ele olhando via os atletas se esforçando, treinando para ganharem uma coroa. Lembra aquela coroa de folha? Era a coroa que os gregos ganhavam quando conquistavam o prêmio. E ele via todos os dias aqueles atletas treinando. E ele disse: eu vou fazer o mesmo. Eles buscam uma coroa que vai secar. É folha, seca, é corruptível. Nós buscamos uma coroa incorruptível, que está lá, esperando por nós, para ser colocada na nossa cabeça. Paulo compara a nossa vida a uma competição, que precisamos treinar bastante, forçar o nosso corpo, pois para ganhar o prêmio, só com muito esforço. Nas Olimpíadas nós vemos tantos ganhando medalhas de ouro,
um que ganha às vezes 5 medalhas de ouro. Eles não ganharam aquelas medalhas por acaso. Foi um treinamento, fazendo renúncias às vezes, dia após dia, buscando uma coisa aqui, escolhendo qual coisa eu vou escolher, as coisas do alto ou as coisas da terra. Me apegando ao quê? As coisas da terra ou as coisas do céu? É uma via de escolhas. Todos os dias nós estamos escolhendo entre opções. Qual a opção que você escolhe hoje? O que você escolhe? Uma vida em Deus, em busca em Deus, buscando as coisas do alto? Ou você tem ficado aqui apenas pensando nos bens terrenos? São Francisco de Sales, ele diz, e ele dá uma dica de vivência em Deus, que ele diz: todos os dias ao você acordar, tenha como se você fosse uma batalha. Você vai travar uma batalha. Então a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Não lutar, mas primeiramente analisa as tuas fraquezas, analisa os teus pontos fracos, porque você não sabe se o inimigo é mais forte do que você. Então analisa as tuas fraquezas. Pense, você pode cair naquela situação, mas há um Deus que pode vencer por você. Quem aqui é esportista? Quem aí joga alguma coisa? Isso. Eu jogo bola também, já competi no futebol, no futsal. Depois nós vamos marcar um futebol aí, eu, Dunga, os meninos aqui contra o... Mas muitas vezes eu disputei campeonatos de futebol, mas na maioria das vezes fui vice, né? Nunca botei aqui uma medalha de campeão. Também eu disputava torneios de tênis de mesa. Isso aí eu era muito melhor do que no futebol. E competia bastante, mas nunca cheguei a ganhar a medalha de ouro. Nunca cheguei em primeiro lugar. Sempre era eliminado nas quartas de finais, nem nas semifinais eu acho que eu cheguei nas competições. Não sei você se tem ganhado medalhas aqui nessa terra, nas competições que você faz. Ganhe, se você tem o dom, seja o melhor esportista. Mas lembre-se de fazer isso também pelo prêmio que você tem lá no céu esperando por você. Se você já foi derrotado, se você já foi colocado em segundo lugar, se você já fracassou, lembre-se, você é um vitorioso em Cristo Jesus. Você já venceu, mas você pode perder. Você pode perder o prêmio é teu. O Senhor já venceu por nós, mas nós podemos perder. Papa João Paulo II, falando aos jovens uma vez, ele disse: jovens, não contenteis com nada menos do que os mais altos ideais. Ele disse: busquem as coisas do alto, mas aqui na terra busquem também ser os melhores. Vocês foram feitos para voar. Busquem os mais altos ideais. Não queira pouca coisa. Deus vos deu a vida, então viva plenamente e faça valer a pena essa vida. Seja o melhor em tudo. Busque ser o melhor em tudo, não por competição, mas para dar valor à tua vida. Dizer: Deus, eu sou grato a Ti por essa vida que Tu me deu. Eu vou ser o melhor aluno, eu vou ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor estudante, o melhor profissional. No Novo Testamento, o Senhor nos mostra 5 coroas, 5 prêmios que nós receberemos no céu. A primeira é justamente em 1 Coríntios 9, a coroa incorruptível, essa que eu acabei de ler. Os atletas buscam uma coroa corruptível, nós uma incorruptível. Essa nós receberemos lá.
Em Apocalipse 21:4, diz que nós receberemos a coroa de júbilo, pois Deus lá enxugará toda lágrima dos nossos olhos. A morte não existirá mais, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas da terra passaram e as do céu permanecem. Coroa incorruptível, coroa de júbilo. E 2 Timóteo, a coroa da justiça. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Mas para ganhar essa coroa, é preciso amar a segunda vinda do Cristo, como ele fala. Aqueles que amarem a sua segunda vinda, esse receberá a coroa da justiça. A quarta, a coroa da glória. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível glória, porque para mim é certo que os sofrimentos do tempo presente podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui nós sofreremos, aqui nós passaremos por tribulações, lá na dor não haverá mais pranto, toda lágrima que você derramar nessa terra será enxugada. A quinta, a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer nessa terra. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, sê fiel a Deus até a morte, e Ele te dará essa coroa da vida. A coroa incorruptível, de júbilo, de justiça, de glória, a coroa da vida. Mas para isso, nós precisamos aqui buscar as coisas do alto. Padre Léo da Canção Nova, que faleceu em 2007, ele dizia, pregando sobre as coisas do alto, ele dizia que quando nós nascemos, nós recebemos 2 carimbos. Um carimbo tem o nome coisas do alto, céu, e no outro, coisas de baixo, o inferno. Nós recebemos esses 2 carimbos, que nós podemos carimbar tudo conforme você quiser. Daí, como eu disse no início, tudo que o nosso relacionamento com nossos pais, o nosso relacionamento com nossos amigos, o seu namoro, a sua vida, como você tem carimbado? Como está o teu relacionamento com os teus amigos? Quais as conversas que vocês têm? As piadas que soltam? Pode carimbar as coisas do alto ou as coisas de baixo? O teu relacionamento de namoro, você pode hoje carimbar coisas do alto ou coisas de baixo? A tua sexualidade, hoje, você pode carimbar com qual carimbo? Coisas do alto ou de baixo? A tua vida, a tua língua, receberá que carimbo hoje? O teu ouvido, o que tem entrado aqui? O que tem entrado nos teus olhos, qual carimbo? O que tem permanecido no teu coração? Quais os pensamentos? Quais os sentimentos? Qual carimbo você coloca? Coisas do alto ou coisas de baixo? Que área na tua vida hoje precisa trocar o carimbo? Coisas do alto. Quando chegar lá em cima, tudo vai estar carimbado. O Senhor vai fazer a análise, que tudo esteja carimbado com as coisas do alto. Como eu disse, você pode ter bens, você pode ter riquezas, você pode ter tudo, menos coloque elas como seu Deus.
use tudo isso, mas para alcançar as coisas do alto. Ajude outras pessoas com o que você tem, com os dons que você tem. Os dons que você tem usado como? Use para as coisas do alto. Daqui não levaremos nada. Tem um grande santo, o nome dele é Felipe Neri, o santo das coisas do céu. Muitos já devem ter ouvido falar dele. Muitos jovens seguiam Felipe Neri, porque gostavam de ouvir da boca dele as coisas do alto. Felipe Neri gostava de falar das coisas do céu, e ele arrastava multidões de jovens, e ficavam ao seu redor, escutando as coisas do alto, as coisas do céu. Felipe Neri, uma vez ele foi chamado no Vaticano, e deram para ele, perguntaram se ele queria ser bispo, ser cardeal. E ele disse: não, eu prefiro o paraíso. Não que ele estava esnobando ali o pedido ali que deram para ele, o mérito. Não. Ele apenas disse: eu prefiro o paraíso. Eu prefiro viver dessa forma que eu estou vivendo como padre, vivendo o meu apostolado, buscando as coisas do alto. Eu prefiro o paraíso. E um dos filhos dele, dos jovens que caminhavam com ele, tinha um grande desejo de ser padre, de ser bispo. Ele dizia: eu quero ser papa. E daí um dia Felipe Neri chegou para ele e disse: filho, você quer ser padre, né? E ele: quero. E depois? Ele disse: depois vou estudar muito, estudar bem, possivelmente ser bispo. E depois, se a igreja vê, dá o cardinalício, ser cardeal. E depois, posso ser papa. E ele disse: e depois? Daí ele ficou assim: e depois? Uma hora vai chegar ao topo, não tem mais nada. E depois? Viva tudo, mas preferindo sempre o paraíso. Fecha os teus olhos. Como você tem vivido a tua vida? Hoje é um dia de refletir. Hoje é um dia de pegar toda a sua vida, tudo que você tem, relacionamentos, a sua sexualidade, afetividade, relacionamentos, amizades, começar a carimbar com as coisas do alto. Aquilo que foi carimbado com as coisas de baixo, apaga e agora coloca outro carimbo. Existem muitas coroas de glória, de honra, de mérito para você no céu, que não irá perecer. O Senhor já te fez livre. O Senhor já te libertou. Nós não somos mais escravos de nada nesse mundo. E não podemos ser escravos de nada. De bens, de coisas, de pessoas. Porque Deus já nos fez livres, não mais escravos. Que nada disso mais nos seduza a ponto de tirar Deus do centro da tua vida. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada. Vamos cantar esse início. O Senhor me libertou. Você é livre já. O que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. Meu maior bem é ser todo teu.
Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada, nada conceder-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Vou cantar do início. O Senhor me libertou, o Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? O que mais me prende aqui? Nada, nada me seduz. Nada. Meu amor por ti, Jesus. Meu amor por ti, Jesus, é o que tem de valor. Nada me atrai, nada. Tarde te amei, mas te encontrei. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada, nada, nada. Concedei-me o convívio, concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Peço a graça a cada um, que o Espírito Santo possa tocar em cada um aqui presente, em cada um de nós, para que possamos em tudo, em todas as nossas escolhas, em tudo que tivermos de escolher hoje, vivendo plenamente essa vida, amando tudo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá, que venha até nós como bênção, usando tudo isso, mas pensando que um dia eu irei para o céu. Nunca se apegando às coisas aqui. Tenha tudo que você tem, mas não se apegue a elas. Apegue a Deus, ao céu, à eternidade. São Felipe Neri cantava uma música, pequeno refrão com os seus: paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Vamos, ministério, cantar com a gente? Estou um pouco rouco. Vamos cantar junto esse refrão? Mesmo tendo tudo que você tem, vivendo plenamente, sempre lembre, em tudo eu sempre vou preferir o paraíso, as coisas do alto, as coisas do céu.
paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. De novo. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Canta isso, meu irmão. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Peço a graça, a intercessão de São Felipe Neri também, mas pedindo essa graça do Senhor, que te dê muitos dons, muitos talentos, que te dê muitos anos de vida, muito tempo pela frente, muito vigor, muita coragem. Tire de você todos os medos, para que você possa se lançar a buscar as maiores metas, buscar os maiores ideais, usar tudo que você tem, tudo que Deus te deu, como escada, como ponte, para alcançar a eternidade um dia, quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor nos quiser. Mas hoje, vivendo plenamente essa vida em Deus, colocando Ele como centro, como o nosso maior tesouro, como o nosso maior bem. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Lembrando, somos peregrinos neste mundo. Temos um prazo de validade aqui, porque nosso lugar é ao lado daquele que nos criou por amor, e que um dia voltaremos para Ele. Nosso lugar é o céu, nosso lugar é a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tem algum aviso?